Olá! A partir de agora você ouve 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista. Eu sou Júlia Schiafarino e te conto o que acontece de mais importante na política, na economia e onde mais houver notícia. Desde o início do dia, o Antagonista mantém você bem informado. Bom dia! Hoje é terça-feira, dia 23 de abril. Então vamos ao que é destaque. Governo avança com acordo e PERSE deve ir à votação ainda nesta terça. Lula dá puxão de orelha em Haddad. Menos livros e mais conversa. E o PT define nome que vai disputar a prefeitura de Fortaleza. A Câmara dos Deputados deve votar nesta terça o projeto de lei que institui o novo PERSE. O martelo vai ser batido logo mais na reunião de líderes. O PERSE foi instituído durante a pandemia. Concedia benefícios fiscais a empresas dos setores de eventos e de turismo. Só que no final do ano passado, o governo apresentou um MP que, dentre outros pontos, colocava fim ao programa. O Congresso pressionou e o resultado foi justamente este projeto de lei em debate hoje. Eu conversei com a relatora do projeto, a deputada Renata Abreu. Ela pontuou que aspectos defendidos pelo governo foram acatados no relatório. Vamos ouvir o que a deputada falou. Bom, com relação aos pontos do governo, nós acatamos a habilitação prévia, mas nós restringimos ao lucro real por entender que poderia gerar uma burocracia justamente para as pequenas empresas, mas acatamos a habilitação prévia do lucro real, que é o maior impacto. Acatamos também a redução, o faseamento, a redução, não nos moldes que o governo propôs, mas numa justa diminuição, que seria o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro real, ou seja, isso preservaria as empresas que estão no lucro real, mas que têm prejuízo, Essas não pagariam, e as que estão tendo lucro, essas pagariam. Isso é muito justo, porque a simples exclusão do lucro real poderia gerar prejuízos muito grandes, já que não necessariamente porque uma empresa está no lucro real, ela tem lucro, Geralmente até o contrário disso, em muitos casos, e é importante preservar essas empresas. Também acatamos esses foram os 2 pontos principais acatados pelo governo, e a questão do mau uso, ou seja, a restrição a um KNAI primário, a questão da autorregularização foi acatada no projeto, as empresas que fizeram mau uso podem se regularizar, enfim. Então, bastante coisa foi acatada no projeto, mas mantivemos naturalmente uma redução mais gradual e mais justa no faseamento. Na semana passada, o líder do governo, o deputado José Guimarães, deu uma entrevista falando que o governo tinha chegado a um acordo. Eu questionei então a deputada quais eram as divergências que foram atendidas. Os pontos principais do acordo foi a habilitação prévia que o governo pediu e a inclusão no texto do limite orçamentário de 15 bilhões. Isso foi acatado no projeto. Outro ponto da nossa conversa foi quais são os aspectos desta matéria que ainda estão pendentes de consenso, ou seja, o que ainda falta ser alinhado para que, de fato, a matéria vá à votação nesta terça. Vamos ouvir também. Tem alguns pontos de discussão, O governo gostaria de botar o escalonamento já na lei e naturalmente, o Congresso prevê que isso seja sempre pelo Congresso. E também o outro ponto que está em discussão é que a habilitação prévia no nosso projeto foi previsto só para lucro real e o governo gostaria que estendesse a todos. Então, acho que esses são os pontos de discussão que no Colégio de Líderes deve ser discutido e concluir com um acordo final. E o presidente Lula deu um puxão de orelha público na equipe ministerial, mais exatamente no ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ontem, durante o evento no Palácio do Planalto, disse que Haddad tinha que ler menos livros e conversar mais com o Congresso. Ouve só o que o presidente falou. No país em que o partido do presidente só tem 70 deputados em 513, só tem 9 senadores em 81. Isso significa que o Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais, o Haddad tem que, ao invés de ler o livro, ele tem que perder algumas horas conversando no Senado, na Câmara. O Hélito, o Rui Costa passa uma parte do tempo conversa com bancada A, com bancada B. É difícil, mas a gente não pode reclamar, porque a política é exatamente assim. Lula está sim preocupado com a dificuldade de consolidar base no Congresso.
Esta semana, além do PERSE, que pode ir à votação, também temos um conjunto de vetos a serem analisados em sessão do Congresso, prevista para acontecer amanhã. Vale lembrar que na semana passada, Lula chamou os líderes do Congresso para uma conversa e deu sinal de que esta semana ia também se reunir, tanto com Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, quanto com Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. E o PT deu fim ao impasse sobre a disputa para a Prefeitura de Fortaleza, capital do Ceará. O partido vai apoiar o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão. A principal adversária dele era a ex-prefeita Luiziane Lins, mas ela decidiu retirar o nome da disputa. O PL, em contrapartida, terá como candidato o deputado federal André Fernandes. O nome dele já foi confirmado e o lançamento da pré-candidatura contou com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro no início do mês de abril. Você ouviu 5 Minutos, o podcast diário de O Antagonista, produzido e apresentado por mim, Júlia Schiafarino, e com sonoplastia de Robson Negrini. Não esqueça de curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Um bom dia e até amanhã.